Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre habilidades, talentos, destreza, múltiplas competências, habilidades que podem ser práticas ou intelectuais. A habilidade é um talento, geralmente vem junto com a proficiência nas diversas especialidades. Eficiência eficaz, senso de criatividade, inovação, capacidade, solução de problemas, multitarefas, pessoas capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E concluir todas com perfeição. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é cirurgião dentista, mestre e especialista em implantes dentários, vereador em São João do Polinese, Rio Grande do Sul, cantor de música nativistas e religiosas, com 5 CDs gravados. Bem-vindo ao programa, Dr. Cláudio Espanhol. E já começa, por favor, falando um pouquinho sobre a cidade de São João do Polinese. Bom, é uma satisfação imensa, um privilégio estar aqui com vocês, Zimmermann e Martina, porque, afinal de contas, a comunicação é um grande dom e transmitir um pouco do que se sabe, do que se conhece, é importante para que as pessoas nos conheçam um pouco mais. E também uma forma de apoiar essa inovação que é o podcast, sobretudo esse trabalho que vocês fazem muito bem. Bom, São João do Polinese é uma pequena cidade de 2.600, 2.700 habitantes, cresceu um pouquinho agora nos últimos 12 anos, e no centro da região do Rio Grande do Sul, a próxima a Santa Maria, para as pessoas poderem se situar um pouco melhor, são 40 quilômetros mais ou menos, e é uma cidade formada por pessoas de origem italiana e que está no conjunto ou no grupo da 4ª colônia gaúcha, porque nessa região foi a 4ª colônia dos italianos quando vieram da Europa, da Itália, mais precisamente. Porque a primeira colônia é Caxias, Garibaldi, Bento, e a 4ª colônia é essa nossa região de São João do Polinese. São João do Polinese é uma homenagem a uma região, a uma localidade chamada Polesine, na Itália, e foi acrescentado o nome do santo, que é o São João, padroeiro dessa cidade. E ela já tem 30 anos de emancipação, basicamente é uma população de origem agrícola e agora, de forma muito precisa, o desenvolvimento do turismo, desde o turismo religioso, do turismo gastronômico e também do turismo cultural. É uma cidade que eu diria que é a principal cidade da 4ª colônia, pois é a entrada da 4ª colônia, onde todas as outras cidades passam por ela. Por isso que há uma perspectiva de um crescimento, talvez não populacional, mas um crescimento econômico, um crescimento também industrial, uma vez que nós temos distritos diferentes que compõem e somam na sua totalidade, na economia, na educação e na cultura. Muito bem. Vereador, quais as principais ações desenvolvidas pela Câmara de Vereadores lá em São João e que atividades ocupam o seu dia a dia? Bom, na verdade, eu sou, como foi dito inicialmente, eu sou dentista, me dediquei muito à odontologia, hoje um pouco menos, mas tenho uma grande paixão, uma vontade muito intensa de ser um político mais ainda do que já sou. E a minha ocupação é com os estudos ligados à política, a odontologia, sobretudo com os implantes, e a música. A música é uma das questões que mais me impulsiona e me dedica, dentre a música nativa, a música gaúcha, e a música religiosa, porque tem uma ligação grande com a Igreja Católica, e nela que eu exerço de forma muito prazerosa a música, nos domingos, nas missas, nos encontros, nas famílias, enfim, onde precisar. Eu sou um servidor, uma pessoa que está sempre à disposição e conto com a música como forma de sobrevivência psicológica, biológica e que me impulsiona a ser melhor do que eu procuro ser no meu dia a dia. E as atividades principais da Câmara de Vereadores, bom, todos nós sabemos a função de um vereador, que é fiscalizar o Executivo,
as ações, os trabalhos do prefeito, dos secretários, enfim, de todos os funcionários como um todo do Poder Executivo, e aprovação ou não de leis específicas para a cidade. Um dos principais projetos que eu considero se chama Zona Especial de Interesse Turístico. Isto é, como lá é uma região montanhosa, sim, e a agricultura de grande escala, com a produção de arroz e feijão, arroz e soja, é um pouco mais complexa, embora tenha essas produções, há hoje também uma busca por causa da interiorização, isto é, muitas pessoas das cidades grandes estão voltando para o interior. Uns saudosos, outros porque nasceram na colônia, na roça, e hoje querem voltar. E essa Zona Especial de Interesse Turístico é o primeiro e único projeto do Rio Grande do Sul, do Brasil, aliás, aprovado em Polesine, para que se possa, você pega, por exemplo, um pedaço de terra lá do interior e constrói condomínios ou loteamentos com características rurais, mantendo a característica do campo, porém com uma estrutura física, com uma estrutura arquitetônica, de forma que você tenha uma qualidade de vida melhor e que possa ser escriturada essa terra. Por exemplo, são feitos terrenos no mínimo de 1.000 metros quadrados. Isso está para ser implementado ou será implementado? Já foi aprovado o projeto já há 2 anos e as primeiras zonas especiais de interesse turístico já estão surgindo. Por que é importante isso? Vamos supor, o agricultor tem 3 hectares lá, 5 hectares, 10 hectares, mas para a produção convencional em escala é um pouco mais difícil. Mas para o turismo, para um condomínio ou um loteamento de terrenos é possível, porque você faz uma estrutura de maneira tal que as pessoas possam aproveitar essa região de forma mais eficaz. Por exemplo, se sabe pela legislação nacional de que uma terra, para ser escriturada, há necessidade de pelo menos 3 hectares. E com a Zona Especial de Interesse Turístico, desses 3 hectares, você pode fazer 10, 12, 15 terrenos. Eu já ia te perguntar isso, a metragem, então não é uma metragem só, tem mais de um tamanho. Sim, o mínimo são 1.000 metros. Nós temos um condomínio que foi feito com metragem de 5.000 metros, terreno de 5.000 metros. São 10, 12, 15 proprietários que fizeram toda a estrutura, desde poço artesiano, calçamento, energia, estruturas para convivência, estruturas para trabalho mesmo e residência. Então é um condomínio ou uma forma de partilha de terra que não seria possível ser usada de outra forma. Por quê? Porque a região está se desenvolvendo cada vez mais em função do turismo que nós temos na região. Porque Polesine é uma tríade, né? Tem o centro da cidade com a sua característica antiga, italiana, e com o CAPA, que é um centro de atendimento e desenvolvimento, é uma atividade desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Maria, em que há pesquisa paleontológica. Olha que legal. Então, são os primeiros dinossauros do mundo, a história conta e comprovado cientificamente, em Polesine e região da Quarta Colônia. Então o centro tem essa característica. Tem fósseis encontrados ali? Sim, tem um museu, inclusive. Já tem museu? Já tem um museu, inclusive a Universidade Federal trabalha todos os dias com representantes técnicos, professores, alunos e para a visitação. Então o centro da cidade tem essa característica. Tem também o primeiro santo diácono brasileiro que está sendo canonizado em Roma e possivelmente seja aprovado nos próximos anos. É um processo um pouco lento. Esse é o centro da cidade. Depois vai para uma região chamada Vale Vêneto, onde vieram, um distrito turístico, onde vieram os padres palutinos há 130, 140 anos, acompanhando um pouquinho a saga dos imigrantes italianos, porque era necessário a questão religiosa. Então, a primeira igreja palutina, da congregação palutina no Brasil, foi em Vale Vêneto, que é uma região parecida com a Itália, com uma característica geográfica muito próxima, e os padres vieram da Itália construir a primeira igreja da América Latina no estilo gótico, e que está lá construída há mais de 100 anos, e as pessoas visitam todos os finais de semana, um pequeno distrito de 800 habitantes, e que é uma visitação muito grande. Tem um festival internacional de música, a gastronomia é muito forte nesse local,
era para ser município, mas no fim foi composta juntamente com São João do Polesne e se transformou num município só. E próximo a isso, nós temos a 6 quilômetros dali um local chamado Recanto Maestro, que é um centro internacional de arte e cultura, em que a característica principal é a cultura e um estudo específico de uma ciência chamada ontopsicologia, e que também atrai mais de 1.000 alunos dos cursos de graduação, pós-graduações, MBAs e possivelmente logo mais mestrado e outros cursos. E as termas romanas, E as termas romanas, que é o mais recente investimento, e essas termas romanas são águas salgadas a 42 graus de temperatura natural, vindas do subsolo numa profundidade de 1.160 metros de profundidade, e que também está atraindo em torno de 21 mil turistas por mês, que é um número muito grande já pelo pequeno distrito, porque Polesne tem 2.700 habitantes, entre toda a sua estrutura, e praticamente só de turistas agora o Recanto Maestro, que é o mais novo distrito, são 2 distritos, uma parte pertence a São João do Polesne e outra parte pertence, o segundo distrito pertence à cidade vizinha de Restinga Seca. É o único local brasileiro em que 2 distritos convivem de forma mais ou menos harmônica. Eu já ia te perguntar isso, então tu pode dizer que a atividade econômica do município... Existe uma infraestrutura hoteleira lá? Sim, existe. O pessoal pode procurar até na internet Recanto Maestro, Termas Romanas. São hoje 6 hotéis no resort, mais 2 externamente. Tem pousada, tem outro hotel que foi um pioneiro chamado Capos Oreal, para poder abrigar todas as pessoas, e também as residências, apartamentos de pessoas que moram ou que vêm só em final de semana, que já procuram e faz com que haja essa proliferação e esse crescimento de pessoas de forma muito precisa. Nós conhecemos, eu e minha esposa, meus filhos conhecemos o Recanto Maestro há 23 anos, quando ainda não era nada. E de lá para cá o crescimento foi enorme, praticamente não havia nem asfalto, nada, e o desenvolvimento por meio da cultura, da educação, do ensino, do conhecimento fez com que tivesse a força de transformar essa região no que ela hoje já chama atenção para vários lugares, para muitas pessoas que frequentam esse local, que estudam e se desenvolvem. É um centro de arte e cultura humanista Recanto Maestro, esse é o nome. O objetivo é desenvolver as pessoas na sua potencialidade, aquilo que se falou na introdução. Exatamente. Procurar desenvolver ao máximo as habilidades que cada pessoa tem por meio do conhecimento e aprofundando a questão emocional, psicológica, para realmente se encontrar e conhecer o que cada um é, para ser melhor e estar a serviço das pessoas de maneira mais humana e mais profunda, e sendo eficaz no progresso econômico também. Muito interessante. Isso aí teria sido um investimento do empresário Roberto Argenta, Na verdade, as termas não. As termas, sim. As termas é um investimento do empresário Roberto Argenta, é um dos grandes líderes e empreendedores desse local, e faz com que essa interiorização do investimento, saindo um pouco das capitais, saindo um pouco das grandes cidades, faz com que se reencontre o valor desse interior que às vezes não é percebido, que às vezes é meio que esquecido. Então, Roberto Argenta realmente acredita no local, investiu muito, continua investindo por acreditar que é possível. Mas não é um investimento só financeiro, é um investimento por acreditar numa linha de pensamento que possa contribuir para as pessoas, não só o dinheiro pelo dinheiro, não só o material pelo material, o hotel pelo hotel, não é as só águas... o ter, né? É o ser, né? Exatamente, não só o ter, mas desenvolver a pessoa de forma, na sua integridade, compreendendo melhor a si mesmo, para que possa, a partir disso, se desenvolver e também ser um líder que possa estar a serviço de mais pessoas. Muito bem, que maravilha. Olha aí, você que show de bola. Faz aí esse turismo doméstico, né? Olha que maravilha aí que nós temos no nosso Rio Grande do Sul aí, lá em Polesne, temos esse mundo aí desconhecido ainda para você ir visitar. Ó. É interessante porque eu sou de Sananduva, próximo a Erechim, Passo Fundo, nessa região aí, e depois de fazer odontologia, eu e minha esposa e nossos filhos fomos morar em Curitiba. Olha. Onde trabalhei como dentista há muito tempo. Ela foi da Universidade Estadual do Paraná. A Dani e o Guilherme estudaram lá no Colégio Bom Jesus e se desenvolveram. O Guilherme é médico, a Dani está terminando a medicina. E nós, a partir de lá, conhecemos
o Recanto Maestro por meio dos estudos. E nossa intenção era retornar para o Rio Grande do Sul e para o interior. E aí, quando nós encontramos essa região, o Recanto Maestro, a Quarta Colônia, sentimos que ali seria um bom local para continuar mais um tempo, para chegar aos 100 anos por aí. Tu vê o Rio Grande do Sul com esse potencial, né? Todo mundo, Gramado, Canela, tem tantos outros lugares, inclusive, né? já se fala muito isso, só Gramado, só Canela, sem dúvida, é um grande exemplo. Sim. Mas há agora um objetivo até do governo estadual, por meio da Secretaria de Turismo, que se busque outras regiões. E essa região da Quarta Colônia é até dita assim como o terceiro polo turístico do futuro, porque em função das águas termais, porque as águas... Sim. chamam muita gente, as únicas águas termais brasileiras nessa característica, uma construção belíssima, uma arquitetura, você que é arquiteto, uma arquitetura assim espetacular e que chama a atenção de muita gente. O calor dos 42 graus naturais, espontâneos que surgem, que vem do subsolo, faz com que haja também essa curiosidade, além das propriedades de saúde, medicinais, né, que esse tipo de água possui. E é todo um tratamento aprovado pelo Ministério da Minas e Energia, com a assessoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio dos geólogos que lá auxiliam e fazem as análises necessárias da água. Até demorou muito tempo até ter a aprovação total para que pudesse realmente, de forma legal, de forma tranquila e econômica, ser explorada e usada para muitos visitantes. Inclusive, as pessoas ficam impressionadas e realmente tem sido um sucesso. Muito bem. E considerando isso que tu falasse... Pode considerar, então, que a principal atividade do município seria o turismo hoje? Ainda não é a principal atividade, mas certamente será. Porque, como eu falei antes, a agricultura, ela é uma agricultura forte, a produção, sobretudo, de arroz e soja, mas ainda em pequenas propriedades. Então, há necessidade de desenvolvimento do turismo, porque por trás do turismo vem a gastronomia, vem... A questão imobiliária de alto nível, a possibilidade de mais empregos. Por exemplo, o Recanto Maestro hoje dá mais de 1.000 empregos para a região, nos hotéis, nos restaurantes. Agora será aprovado, já foi aprovado pela universidade, pela faculdade de lá, mais 2 cursos, hotelaria e gastronomia, que vão possivelmente o início das primeiras turmas agora já em 2024. Porque se acredita que é possível, mesmo numa região montanhosa, há a possibilidade de explorar de forma muito precisa e econômica o turismo no futuro, que já é realidade para muita gente. Inclusive agora, no dia 20, teremos num dos hotéis um encontro de empreendedores de turismo da região. 40, 50 empreendedores estarão reunidos para estudar formas técnicas, juntamente com o governo do estado, com as prefeituras da região, para achar meios. Se criou uma associação de empreendedores de turismo para compreender melhor de que forma pode ser feito. Está tudo por ser feito ainda, muito trabalho para ser feito. Agora, o investimento do Argenta fez com que isso alavancasse e motivasse para que mais pessoas, grandes, médios, pequenos empreendedores, pudessem, por meio dessa nova forma econômica, ter um crescimento econômico, social e humano. Muito bom. E as principais dificuldades do município? Olha, as dificuldades principais, no fundo, depende do foco que a gente considera, né? Mas a principal dificuldade ainda é a questão das pessoas, de conseguir mostrar para empreendedores, para investidores do nível do Argenta ou não, de que é possível investir nesse lugar, nessa região e ter muito desenvolvimento econômico. Mas como é interior e a população é pequena, há um certo temor em função da Santa Maria, que é uma cidade próxima, mas no fundo auxilia também, de que se eu investir numa indústria, investir num comércio ou num supermercado moderno, eu possa não ter retorno. Embora o município de Polesine esteja doando
terrenos para empreendedores, ainda há uma certa dificuldade. Eu acho que no fundo, talvez ainda a gente não saiba comunicar bem o potencial que existe. É preciso um desenvolvimento político, social, para mostrar de forma mais precisa o potencial e fazer com que as pessoas acreditem que mesmo numa região de uma população pequena, você vê os 9 municípios da Quarta Colônia, são 60 mil habitantes, 9 municípios. Então a população é pequena. Então, mas me parece que passo a passo, quem compreender isso vai ter um desenvolvimento e a gente vai ter que comunicar e mostrar para as pessoas a possibilidade de que mesmo sendo interior é possível se desenvolver economicamente. Uma vez que a qualidade de vida já existe, mas é preciso que os empreendedores tenham uma possibilidade para alavancar isso durante um período. E talvez de forma criativa, para que as pessoas da região, do entorno, para que os turistas percebam a grandiosidade do local e vislumbrem a possibilidade de mais negócios. Mas não tinha aquela questão problemática do problema de acesso ali, a falta de rodovias? Sim, a 287, sim, foi muito bom tocar nesse assunto. No governo Sartori ainda, depois do governo Leite, foi concedida essa estrada RSC 287 por uma empresa espanhola, uma das maiores empresas do mundo de infraestrutura, construção de portos, aeroportos, estradas. E nessa concessão há uma falha, uma dificuldade, um equívoco no contrato, no projeto, de que de Novo Cabrais a Santa Maria a duplicação demoraria 20 anos. E 20 anos para essa região é muito tempo. E outra dificuldade que nós temos aí é a questão do aeroporto, ainda que há uma dificuldade de só ter 3 dias por semana um pequeno avião que desce no aeroporto de Santa Maria. Inclusive, alguns empresários já auxiliaram financeiramente, mas a Prefeitura e o Ministério do Exército ainda não conseguiram encontrar uma forma viável de fazer uma reforma mais ampla, de ampliação do aeroporto, para que aeronaves maiores possam descer. Então, nós temos essa dificuldade porque pessoas de São Paulo, Brasília, enfim, do exterior, têm que vir a Porto Alegre, de Porto Alegre ir para Santa Maria de carro. São 260, 250 quilômetros até lá. Aparentemente é perto, mas também é distante para quem viaja num instante e atravessa o mundo em poucas horas. Então essa dificuldade do aeroporto e da duplicação da estrada, isso limita um pouquinho o progresso. Entretanto, como as pessoas, os empreendedores se adaptam em todas as circunstâncias e dificuldades, mesmo assim se enfrenta isso e se busca o desenvolvimento. Legal. Agora eu vou passar um recadinho para a nossa audiência. Vocês que estão assistindo o nosso programa, preste atenção. Temos um sorteio que será realizado dia 18 de setembro durante a Semana Farroupilha. Estamos sorteando esse kit de facas modelo assador da marca Dom Cássio Selaimen, tamanho 7,5, 9 e 11 polegadas. Para você participar, é necessário que seja residente no Brasil, seja inscrito no canal. Nos comentários, coloque seu nome por extenso, curta, compartilhe. Ainda é necessário que você nos siga nas mídias sociais, ou Instagram ou Facebook. Muito bem. Vereador, sim, vamos falar um pouquinho agora sobre essa experiência com a música, né? Opa! Qual é a importância dela na sua vida? Bom, a música nasceu comigo, é um dom de natureza e é muito importante. Todos os dias eu preciso tocar e cantar, porque eu sinto que a música ela tem uma força enorme, a gente não foge da música, eu não fujo da música. Tentei parar de tocar e cantar, consegui ficar um dia só. Não tem jeito, é tão importante para mim que me traz muita felicidade, muita realização. Não importam as dificuldades, os problemas, no momento que eu toco, que eu canto, eu sinto que uma vitalidade maior transborda em mim. Então a música para mim é tudo, ela tem assim um significado enorme e desde ouvir a música, mas sobretudo o canto. O canto tem uma força que me transforma, me auxilia e tenho certeza que me dá, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, me dá forças para seguir em frente e construir uma vida melhor. Muito bem. E essa música
É mais nativista, mais Olha, religiosa? Como eu na verdade, eu transito entre a música gaúcha, nativista, e a música religiosa. Me agrada muito a música religiosa, porque eu nasci lá no interior, na colônia, e fui estudar em um seminário diocesano em Vacaria. Aliás, devo muito à Igreja Católica nessa formação inicial. E lá eu pude desenvolver um pouco mais a música e sentir de forma mais profunda esse dom, essa vocação. Porque aí eu sempre gostei da música religiosa, porque ela tem, religiosa católica, em função das mensagens, do que ela pode conduzir, não só os arranjos técnicos de uma música talvez um pouco mais simples, mas pelas mensagens nos versos, nas composições que ela traz e também naquilo que a gente percebe como resultado nas pessoas. A gente olha no semblante das pessoas o quanto isso toca. Isso também faz com que a gente se sinta mais motivado de seguir compondo, fazendo e cantando, seja nas missas, nos encontros, nas celebrações, nas festas. Isso faz com que eu me sinta mais feliz e posso dizer com certeza, eu não saberia tocar a minha vida sem a música. Aliás, eu tive uma experiência muito interessante ainda em Curitiba com o padre Manzotti, em que com voz e violão eu toquei durante vários anos nas missas principais do santuário que ele tem lá, o Santuário de Guadalupe, em Curitiba. Então isso também, não só como um sucesso em termos musicais, mas também pela emoção, pela vitalidade que a música me traz. E também conduz as outras pessoas. Eu já ia te perguntar, tu tens 5 CDs gravados, Sim, eu sempre gravei. Aliás, a primeira gravação que eu fiz foi aqui em Porto Alegre, no estúdio da Isaac, quando a Dani, que está aqui... A família inteira está assistindo a gravação do podcast, ele sentadinho. Inclusive, a minha esposa Carmen estava grávida da Dani e ela participou comigo no estúdio, na gravação do primeiro disco, ainda um vinil, olha que faz tempo, hein? Nossa. Um vinil, barbaridade. Se eu falar vinil agora, a minha sobrinha, por exemplo, nem sabe o que a gente está falando. É um disco antigo. Aliás, é o melhor disco que eu fiz. E aí, na gravação, eu se imagina ir para o estúdio gravar, né? E eu, na gravação, eu estava muito tenso, eu não conseguia acertar nada, não entrava no ritmo errado, não conseguia. Aí o produtor, que é o Beto Castellarin, um dos melhores produtores de música gaúcha, professor, produtor, arranjador, dizia assim, não, vamos ensaiar hoje, vamos só ensaiar, depois a gente vê o que a gente faz. Aí no ensaio, acertava tudo, então ensaio. Aí chegou uma hora depois, ele disse, tá pronto, o teu disco tá gravado. E a Dani ouviu essas músicas desde a gravidez. Sabe decore e saltear. Sabe decore e saltear as músicas. Até hoje ela canta com força e com coragem. E uma palhinha pra nós, não vai? Uma palhinha? Pelo menos tu disseste, esse aí é o preferido. Olha, eu lembrei de uma música que, aliás, eu já cantei na Itália, cantei na Rússia essa música várias vezes. Na Rússia? E o professor Meneghetti, que é o grande professor que nos impulsiona ainda pelo estudo dele, pela teoria que ele propôs e a gente estuda e procura viver uma parte dela. Sim. Eu tenho uma música que se chama Caminhos da Manhã e que sempre canto nos momentos mais importantes. E como esse é um momento importante e é um momento de estreia aqui nesse podcast, com prazer imenso. Bastidores da Vitória aí, vamos trilhando a vitória. E essa música é uma vitória, porque tem a participação da minha esposa, da Carmen, que me auxiliou na construção dos versos e eu fiz a melodia. E sempre, em todos os aniversários do professor, e sempre ele me pedia para cantar essa música. E se chama Caminhos da Manhã. Vou fazer um pedacinho. Faz, vamos lá. Eu procurei por tantos caminhos, ouvindo tua voz de paz. Eu olhei o horizonte e senti que nessas fontes estava o teu amor, o teu carinho, a tua cor. Olha! Sem violão é difícil, mas tudo bem.
Show de bola. Muito legal, muito bom mesmo. Que show. Vamos ter que marcar um show para nós. Claro, ver, Pois né? com certeza. Já tô curiosa, vou levar a família inteira, Vamos conhecer lá. o município. Vamos lá conhecer o município, o Muito. Recanto Maestro. Lá tem restaurante de todos os tipos, vale a pena. E tem hotel lá, pet friendly. Tem. Vou levar cachorro, vou levar todo mundo. Tudo. Tem hotel que prestigia os pets lá, sem problema. Isso Aliás, é um importante. dos projetos importantes que estamos desenvolvendo no município é uma clínica de castração de pequenos animais, porque é muito importante o desenvolvimento e também a prevenção desde a saúde dos animais Zoonoses, até né? as zoonoses, infecções e problemas de agressões que os animais podem ocasionar perdido nas ruas, e também a questão de saúde pública. Claro. Então, nós estamos desenvolvendo, vai ser um dos primeiros centros de castração, vai ser o primeiro de Polesne, e também dessa característica, mantido por uma ONG, patrocinado pela ONG Anjos de Quatro Patas, o nome é até bonito, muito bonito, mas por sinal, Anjos de Quatro Patas, que faz esse trabalho e lidera esse tipo de trabalho com os animais. Que joia, né? Seguindo o caminho, por exemplo, do país, a Holanda, né? Que zerou os animais de rua, fizeram um programa nacional, que era acolhimento, castração e adoção. Então, estão com 0 pet de rua. Exatamente. Acho muito bom isso. E há um abandono muito grande de animais atualmente. E quem é ligado a essa causa animal que cresce muito a cada dia, sabe da importância de acolher, castrar e adotar. Com certeza. Porque é um trinômio que auxilia não só aos animais, mas auxilia na construção de uma vida mais saudável para as pessoas também. Sim, até em hospitais, né? Eles estão permitindo agora o acesso dos animais para visitar os seus tutores. Eu acho muito interessante isso aí. E é um movimento que não tem volta, só vai avançar e faz com que haja uma integração maior entre os animais e as pessoas. Isso. E o senhor poderia falar um pouquinho sobre as suas origens, sua trajetória de vida até chegar à Câmara de Vereadores? Foi uma correria. Mas... Então, como eu disse, eu nasci lá no interior de Sananduva, uma região de origem italiana, alguns alemães e agricultores, pequenos agricultores. E desde a infância o meu desejo era primeiro cantar. Sempre cantar. Depois, fazer uma faculdade e ser político. E, queira ou não, eu trilho nessa tríade, né? Música, a ciência da odontologia e da política, que é a principal ciência. Então, desde o tempo de faculdade, antes de fazer o curso de odonto em Sananduva, eu ia ser candidato a vereador. Mas o meu tio, que era o prefeito, quando ele ficou sabendo, ele disse, não, você vai terminar a faculdade e depois você faz você vai para a política. Então, sempre estive ligado, desde quando eu estive fora do Rio Grande do Sul também, participando da política, fui candidato, e depois em Polesne, em São João do Polesne, já morando no Recanto Maestro, no distrito Recanto Maestro, e trabalhando em Polesne, eu já busquei, fui candidato em 2020, desde 2018, que eu fui me preparando, 2020 fui candidato, fui o mais votado dos vereadores, dos novos vereadores, fiz 12% dos votos, e foi uma trajetória assim por amor à arte política, não pensando financeiramente, porque na verdade um vereador de uma cidade pequena tem uma rentabilidade pequena, mas o objetivo maior é o prazer da política e poder servir, e talvez com o passar do tempo aprender mais política e auxiliar as pessoas por meio desse trabalho. Mas foi sempre um desejo desde a infância. Me lembro lá das propagandas políticas do meu tio pendurado nas árvores, e aquilo me marcou muito naquela época. Olha só. Esse aí é um dos nossos parceiros, é a Salvia Taste Food. Olha só. E o café Quero Café. Muito obrigada. Muito obrigado, muito bom, excelente. Isso. Uma delícia, essa aí é de laca com nozes. Nossa senhora, eu sou fã por alimento doce. Tá então... sempre cuidando. Com certeza vai adorar. Então, eu sempre desejei, sempre pensei na política, porque a nossa família tem vários que são políticos, né? Então, prefeitos, vereadores, então sempre foi meio que uma vocação, uma vontade, uma perspectiva de participar desse mundo, que é diferente,
É um trabalho que não é do dia a dia, mas ele tem uma perspectiva, um pensamento e uma forma de pensar. Até porque os políticos não importam se eles sejam de direita ou de esquerda, os extrema-direita, esquerda, não importa muito. O aspecto ou a característica psicológica de todo político é mais ou menos a mesma. Eles formam uma seleção temática, pensando na política, semelhante. Por exemplo, se falarmos dessa polarização entre Bolsonaro e Lula, nessa última eleição. Sim. Mas se a gente for reduzir e analisar a questão psicológica deles, no fundo, eles são muito semelhantes. Totalmente. Só que um tem um viés de direita, outro mais um viés de centro-esquerda ou de esquerda. Só os pensamentos ideológicos são diferentes, mas a característica psíquica desses políticos, no fundo, quando eles não pensarem em ideologia, eles são muito próximos na sua característica política. Isso aí foi estudado pelo sociólogo alemão Max Weber, né? Exatamente. Exatamente. No fundo, os políticos. É como a característica do empresário, a característica do arquiteto, do dentista, do advogado. Tem lá uma seleção, um tema que seleciona essas pessoas e os aproxima psicologicamente. Então, os políticos eu percebo dessa forma. E claro que a política ainda, a política dos maus políticos é vista como a pior das mercadorias para serem vendidas, né? Todo mundo detesta a política, mas no fundo, é uma das formas de ajustarmos um pouco essa nossa sociedade, apesar de todas as dificuldades, há necessidade da política, porque sendo a principal ciência, cabe tudo. Eu lembro esses dias em algumas visitas. Pela manhã, estávamos tratando numa escola sobre o lançamento de um livro de uma das professoras. Depois, à tarde, estávamos falando sobre o centro de castração e dos pets. À noite, estávamos revivendo, junto com uma família tradicional de origem italiana, o Filó, que é a reunião de pessoas que rememoram e resgatam um pouquinho as tradições e da cultura italiana daquelas épocas, de 1880, dos imigrantes, em que cantam, rezam, se alimentam de forma específica, jogam cartas, contam histórias e se emocionam com esse evento que se chama Filó. É uma forma de ligar as pessoas. Então, eles fazem isso de forma muito precisa. E agora, após pandemia, há um resgate deste movimento para que esses colonos, esses agricultores, esses descendentes de italianos se reencontrem por meio dessa forma de se expressar, e uma delas muito forte é cantando as músicas italianas daquela época, como forma de encontro, de diálogo e até mesmo de negócios que acabam surgindo nesses encontros. Interessante, né? Mais ser humano e menos mundo digital. De forma muito simples, no interior, bem no interior, assim. Então o político ele sai desde ele está pela manhã lá na favela, à noite às vezes está na universidade, e ele vai, por quê? Porque a ciência é tão ampla, a ciência política é tão ampla, que ela incorpora e encaixa em todos os sentidos. Por isso que o político tem que ter meio que uma versatilidade de percepção do que se passa ao redor. E tem todo o jogo ainda da estrutura dos políticos, do que um pensa, o que não pensa, das traições, das ideologias ou das falsas ideologias. Então ela tem uma profundidade que nem sempre é possível compreendê-la. Exatamente. Vereador, e como conciliar essas múltiplas e diferentes tarefas aí, música, política, atividade profissional, como é que é esse dia a dia confuso? Olha, se eu pensasse muito, eu acho que eu não iria conciliar. Eu concilio porque eu não penso. Quando eu sou dentista, eu não lembro que eu sou político e músico. Quando eu sou músico, nem me lembro que eu sou dentista ou político. Eu consigo separar muito a atividade. Porque no fundo, a base, a raiz de todos esses trabalhos é a comunicação. Sim. No fundo é porque se eu como dentista não souber me comunicar ao perceber e sentir e ouvir o meu paciente de forma precisa, eu não saberei como também transformar aquela dificuldade dele num tratamento que seja de sucesso e até mesmo prazeroso, seja estético ou mesmo tratando a doença bucal que ele tem naquele momento. Na política, se eu não souber ouvir e me comunicar com o eleitor, eu também não conseguirei resolver os problemas necessários no dia a dia. E na música,
E eu também tenho que me introjectar de forma tão profunda, psiquicamente, exercendo o dom das notas musicais, seja do instrumento, seja da voz, que tem que estar afinada, que tem que estar estruturada, que tem que estar bonita, para que os ouvidos possam, por meio do que ouvem, sentir algo melhor de satisfação. Então, realmente, são muitas atividades diferentes, mas que eu, no fundo, foco num só, que no fundo, é comunicação. É o que nós estamos fazendo aqui e, aliás, me dá muita satisfação. Muito bem. Eu compreendo dessa forma, não consigo de forma tão tranquila separar essas três funções. Mas é quase uma genialidade, né? Porque porque tem pessoas que tu diz assim, o que tu vai fazer hoje? Hoje eu vou no supermercado, não me pede mais nada também, que eu já fiz bastante, né? Eu já fiz muito isso de fazer as três coisas num dia e para mim tá tudo certo. Às vezes meio sem tempo, meio na corrida, porque não são só essas três, é preciso pensar em várias outras coisas rotineiras do dia a dia, né? Claro. Mas essas três que, vamos dizer assim, que mais me ocupam, eu sinto assim que é possível exercê-las em função de que, no fundo, elas estão numa base psicológica de comunicação. Eu acredito, sinto isso. Que legal. Muito bem, vereador. Na verdade, eu queria agradecer a sua disponibilidade de vir lá do seu recanto aqui, conversar com a gente. Foi um privilégio conhecer. A gente lida aqui com tantas pessoas e tal, mas quando vem assim uma pessoa humanamente tão grande assim, muito obrigado, nos deixa, vamos dizer assim, reconfortados. Aliás, isso faz com que eu tenho que agradecer, Zimmermann e Martina, pelo privilégio de estar aqui, parabenizar a vocês por esse trabalho. Aliás, até me inspira para que a gente possa fazer trabalhos nessa linha também, porque é uma comunicação moderna e precisa e necessária, porque há uma liberdade de expressão maior. Exato. E me engrandece e convidar vocês para irem na nossa quarta colônia, em São João do Polese, no nosso distrito Recanto Maestro, para participar lá das águas termais e conhecer um pouquinho desse potencial e dessa geografia diferente, nessa característica arquitetônica, já que você é arquiteto, que é um pouquinho específica, aliás, um pouquinho não, muito específica e construída para a região. Então é um privilégio, uma alegria estar aqui e dizer de que vocês me inspiram para que eu possa também ser melhor nesse momento, que eu tenho certeza que é grandioso. Que bom, muito obrigada. Esse é o objetivo do canal, né? Muito inspirar pessoas e considerar que a gente não pode ficar esperando pelo Estado, né? Que o Estado faça algo por nós. A gente tem que empreender e a gente tem que junto construir uma grande nação, né? Com certeza, é isso aí. Construir o nosso Estado, o nosso país, que é nosso, e o nosso Rio Grande do Sul, que é o Estado de todos e que mais amamos, e tenho certeza que ele pode ser cada vez melhor pela nossa participação, pelo nosso trabalho. Então o podcast está aberto aqui. Muito Quando obrigado. quiseres retornar, será um imenso prazer te receber, tá? Muito obrigado. Passar um recadinho para nossa audiência, querendo agradecer aqui o estúdio ProHub, maior hub de vídeos do sul do Brasil, a Sálvia Taste Food e o Quero Café, nossos parceiros. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então venha com a gente, se inscreva, comente, curta e compartilhe. E dia 18, quem sabe, ganhe esse kit de facas Dom Cássio Selaimen. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.